Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Dr. Santiago Paz. É um prazer tê-los aqui e hoje a gente vai estar falando sobre um dos vídeos que vocês mandaram para eu dar uma analisada. Mas antes de eu estar falando um pouquinho desse vídeo sobre como aliviar as dores que você tem quando você pratica exercício e elas vêm depois do treino, a vinheta tem que vir, não é? Então, como de praxe, roda a vinheta! Então vamos lá, vamos analisar o vídeo que vocês mandaram. Bora! Mas você finalmente juntou toda aquela força de vontade para mudar seu estilo de vida. Você se sente confiante, chega na academia, pega os pesos mais pesados que você consegue e começa a treinar com tudo. Eventualmente, seus músculos começam a cansar e você finalmente para quando o cansaço é insuportável. Depois de alguns minutos de descanso, o cansaço passa e você se sente bem. Primeira coisa, pessoal, vocês notem que tá falando cansaço. É muito importante a gente entender que cansaço é subjetivo e fadiga é fisiológico. Cansaço, o que é cansaço? É como eu vejo, talvez, o treino ou a carga que eu estou suportando e, de acordo com a minha percepção, é por isso que muitas vezes a gente tem a percepção de esforço. Para uns tá maior e para outros tá menor. O que pode fazer com que eu sinta que aquele mesmo treino que eu fiz semana passada, hoje, tá com esforço maior? Às vezes a noite de sono que eu dormi inadequadamente, ou talvez o cansaço do meu próprio trabalho, que eu fui treinar à noite, geralmente eu treino de manhã. Então entenda que esforço é subjetivo. E muitas vezes eu tô num local de treino que tem gente chata, gente me enchendo o saco e por aí vai. Isso fica às vezes estressante, não é? Ou então às vezes eu tô num ambiente, tá todo mundo me cumprimentando, a galera tá conversando, a música tá agradável, e por mais que o treino esteja fadigante, né, cansativo, mas eu tô tão conectado com o ambiente que eu nem sinto aquele esforço. Então é muito importante a gente entender que esforço tem relação também com o meu psicológico, tá bem? Então só um detalhe que eu acho válido, mas vamos pro vídeo. Para começar outra vez. E o mesmo serve para outros exercícios, como corrida, por exemplo. Quanto mais rápido e mais longe você correr, mais suas pernas vão começar a cansar. Esse cansaço imediato, conhecido como dor muscular aguda, acontece quando você se exercita com muita intensidade, causando um acúmulo de químicos e fluidos no tecido muscular. Não necessariamente, tá? Quando você se exercita com muita intensidade, depende. Ele começou com intensidade e duração, beleza. Intensidade e duração, por exemplo, numa corrida a gente chama de volume de treino, beleza, tranquilo. Mas isso não quer dizer também que essa dor vai ser aumentada toda vez que eu fizer um exercício de mais alta intensidade ou até mesmo de menor duração. É relativo. Por quê? Porque depende do meu nível de treinamento. Se eu sou um cara treinado e faço, por exemplo, subo 3 lances de escada rapidinho e eu sinto um pouquinho hiperventilar, né? Fico... Tá doendo a musculatura? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque como eu já sou muito bem treinado, o meu corpo ele já tem uma resposta de recuperação mais rápida, e isso é sensacional. Então a gente tem que tomar cuidado também em associar que necessariamente qualquer exercício de mais alta intensidade, mais curta duração, vai doer a musculatura. Calma, depende, tá? Mas ele tá falando que tem um acúmulo de químicos e fluidos ali. Vamos ver o que ele vai chamar de químico e fluidos. Vai estar muito tóxico na musculatura, né? Vamos ver o que ele vai falar. Calma aí, vamos embora. O músculo começa perdendo força e a dor e cansaço vão ficando cada vez maiores, mas eles passam após descansarmos por vários minutos. Então, mais ou menos 8 horas depois do exercício, você começa a sentir uma dor diferente nos seus músculos. 24 horas mais tarde, seus músculos começam a doer muito, ao ponto que você mal consegue se mexer. Essa sensação é conhecida como dor muscular tardia, ou DMT. Vamos com calma. Olha só que interessante. Ele falou que, depois de 8 horas, 24 horas, a dor começa a vir e tal. Calma, calabreso, calma. Não é assim também, não. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque como ele já tá falando aqui que em 24 horas pode ser que a dor tá começando, eu já presumo que sejam pessoas iniciantes ou que não sejam tão bem treinadas. Olha só que legal. E eu concordo também que talvez ali por essa fala, o público-alvo desse vídeo são pessoas ali que estão tentando mudar o estilo de vida. Beleza, válido e tranquilo. Então agora eu já tô até entendendo. Olha só como é que é legal, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, né? Já tô entendendo que talvez ele tá direcionando ali para pessoas que são sedentárias, estão tentando mudar o estilo de vida e que provavelmente vão se deparar
com essa situação dessa dor muscular de início tardio. Inclusive, essa muitas vezes é uma das justificativas das pessoas não conseguem manter um estilo de vida, ou talvez, melhor dizendo, não conseguem voltar a ter um estilo de vida fisicamente ativo. Por quê? Porque elas se lembram das vezes que elas voltaram a treinar e sabidamente, né? Depois, quando você para muito tempo e volta a treinar, você reduz essas enzimas que vão converter esses fluidos e químicos do músculo que podem estar gerando um pouquinho desse quadro de desconforto e, consequentemente, por lembrar que isso vai acontecer, do ponto de vista voluntário, o indivíduo pode reduzir a motivação para fazer isso, porque ele tem uma memória afetiva, vamos colocar assim, não tão prazerosa por conta desse estado. Então, obrigatoriamente, estar ali ao lado do aluno e falar assim, não, calma, vai passar, como tudo na vida passa, não é? Já dizia Chico Xavier, tudo vai passar, né? Então, acho muito válido e importante a gente estar levando em consideração isso aí. Mas beleza, vamos lá. Mas o que exatamente é essa dor muscular? E você sabia que existem maneiras de diminuir a intensidade dela? Se você já está no mundo fitness há algum tempo, a DMT provavelmente é uma velha conhecida sua. Mas se você está começando agora, a DMT pode te pegar despreparado, inclusive te afastar de fazer qualquer exercício físico outra vez na vida. Matamos a A charada. DMT é causada pelas contrações excêntricas, quando um músculo se torna alongado quando sob tensão. Errado. Eu respeitosamente discordo. Não, a DMT, dor muscular de início tardio, né, que na verdade seria de MIT, né, mas beleza, dor muscular tardia, ok? Não necessariamente as contrações excêntricas, não necessariamente, não faz muito sentido. Por quê? Porque eu posso ter um treino isométrico, o indivíduo só fazer prancha, só ter contração, e como ele tá parado e ele volta, ele sente o que depois? Que a musculatura tá doendo. Pode fazer o teste aí. Você que está sedentário, aproveita. Como gatilho motivacional, tenta ficar em prancha, por exemplo, isométrica, né? Aí você vai ficar com a musculatura contraindo, mas sem ficar fazendo aquele abdominal de flexão de tronco. Veja para você ver se no outro dia não fica dolorida a musculatura abdominal. Então, assim, não necessariamente a gente está falando da contração excêntrica como principal agente atribuído a essa relação de dor muscular de início tardio. Tá bom? Mas beleza, a gente está falando do acúmulo de metabólicos oriundos da contração muscular. Essa contração muscular pode ser tanto concêntrica quanto excêntrica também, mas pode ser isométrica também, meu querido. Vamos nessa. Imagine que você está fazendo um exercício de bíceps. Esse momento de tensão com o músculo alongado é quando você está descendo nesse movimento, fazendo o bíceps se alongar. A causa fisiológica exata da DMT é desconhecida, mas o motivo mais aceito é que receptores de dor no músculo enviariam sinais para o cérebro ao perceber as microlesões que acontecem no músculo em movimentos excêntricos. Então, não necessariamente a gente tem microlesões só no movimento excêntrico, né? A gente pode ter microlesões também no exercício isométrico, justamente por quê? Porque você tem uma mecanotransdução do movimento em função da contração muscular. E, obviamente, você tem em alguns outros receptores, como os próprios nociceptores, um influxo aí, aferente até o seu cérebro e que vai reconhecer depois que de fato houve uma perturbação homeostática e que precisa ser remodelada a partir justamente das respostas que vão estar principalmente tentando de alguma maneira reduzir essa perturbação inflamatória, essa perturbação também a nível fisiológico que precisa ser reparada. Esses sinais causariam um acúmulo de cálcio no músculo, causando inflamação e por consequência dor. Agora, mesmo que os cientistas ainda não tenham conseguido explicar exatamente a razão, a DMT existe e dói muito. E existem muitas formas de aliviar a dor da DMT. Você pode até já ter lido em algum lugar, ou alguém ter lhe dito que existem alguns suplementos que você pode tomar para aliviar essas dores. Por exemplo, ingerir cafeína 1 hora antes do exercício pode diminuir a DMT nos dias seguintes ao exercício. O problema é que para sentir os efeitos você precisa ingerir cerca de 400 mg de cafeína, Então, que é igual a 3 ou 4 xícaras de café. Não é uma boa ideia, especialmente. exatamente. Ó, o que acontece? A cafeína, ela tem uma relação muito grande também com a inibição da fadiga e também da dor. É verdade esse bilhete, tá? É verdade. Concordo plenamente. E principalmente, vamos lá, a dor de cabeça que a gente tem, por exemplo, remédio para dor de cabeça. Vocês sabem que tem cafeína? Um pouquinho de cafeína no remédio?
justamente por isso, porque no cérebro a cafeína é vasodilatadora. E quando você tem uma vasoconstrição do vaso, você reduz o influxo de sangue e oxigênio. E isso faz com que no seu cérebro tende a estar aumentando um pouquinho essa dor. Então, no cérebro tem uma vasodilatação. Na periferia, a gente tem um comportamento diferente. Beleza. Ok, mas não vem ao caso. Agora, quando a gente está falando de 400 miligramas de cafeína, meus queridos, a gente sabe que acima de 150 miligramas de cafeína você já aumenta a ansiedade. E outro ponto importante 400 miligramas de cafeína aumenta muito grandemente, né? Vamos colocar assim, aumentar grandemente é sensacional, hein, produção? Ó, minha mãe, professora de português, assistindo esse vídeo aí. É muito mais melhor de bom, né? Mas beleza. Quando tem esse aumento, vamos colocar assim, dessa cafeína, a magnitude... agora eu peguei vocês, hein? A magnitude da ansiedade é maior. E mais importante, na minha opinião, efeito que a gente tem que tomar cuidado é a privação de sono. E se você reduz 1 hora de sono, os estudos mostram que 400 miligramas por dia de cafeína reduz em até 1 hora de sono. Você vai reduzir também todo o relaxamento ou, de fato, a reparação que o músculo poderia sofrer, reduzindo aí uma possibilidade de recuperação do músculo e reduzindo essa dor, porque você ficou sem dormir 1 hora. Então, é um importante aliado e precisa ser levado em consideração. Você treina de tarde ou de noite. Por isso, para realmente aliviar a DMT, o mais importante é o que você faz, não o que você toma. A melhor e mais conhecida maneira para aliviar a DMT no longo prazo é óbvio, fazer uma progressão gradual no seu exercício, dando tempo suficiente para sua musculatura se adaptar ao novo estímulo. Ou seja, comece com um treino mais leve para conhecer os seus limites e vá aumentando aos poucos. Sair pegando pesado demais só vai te deixar com dores e ainda pode causar lesões. Mas existem maneiras menos conhecidas e que são excelentes para reduzir a DMT. Fazer uma autoliberação miofascial ou massagem em si mesmo usando Olha só, na verdade a literatura nos traz não liberação miofascial, porque para liberar a fáscia, né, que é como se fosse o plástico que envolve o músculo, a gente vai fazer uma força muito grande e ela não é liberada. O termo correto seria mobilização, né? Tá? A literatura ela traz como mobilização, mas sim o componente mecânico pode trazer sim um componente atribuído aí a um relaxamento muscular e também a um estímulo de mecanotransdução desse movimento que vai estar reduzindo um pouquinho o acúmulo e mobilizando também alguns elementos químicos, né, que vão reduzir essa atividade inflamatória por vasodilatação e também melhora do fluxo desses mediadores químicos que sinalizam dor. Aqueles rolinhos de espuma, também conhecidos como rolo de liberação miofascial, pode aliviar a DMT. Se você massagear os músculos cansados com um rolinho de espuma em um período entre 1 a 6 horas após o exercício, você pode reduzir significativamente as dores musculares no dia seguinte. Outra coisa muito importante que você pode fazer para aliviar a DMT, especialmente quando está começando a treinar, é dormir bem o suficiente. Perfeito. O momento em que o corpo melhor se recupera da atividade diária é quando estamos dormindo, e isso inclui se recuperar da DMT. Lembra que eu falei da cafeína? Perfeito, não tem como, tem que garantir uma boa noite de sono, perfeito. Dormir o suficiente pode fazer a DMT durar mais tempo do que deveria, então faça do sono seu grande aliado. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Sabiam a respeito do rolinho? Perfeito. Eu adicionaria também a crioterapia. Crioterapia, tá? Existem alguns estudos que sugerem que banheira de gelo pode ter uma repercussão bem legal, até mesmo nas proteínas heat shock, se eu não me engano, ou acho que é isso mesmo. Heat shocks, exatamente. Então são as proteínas de choque por temperatura que são bem interessantes e válidas, que auxiliam muito nessa relação de dor. Valeria a pena? Valeria, mas a logística para se entrar numa banheira de gelo é muito grande. Mas, de toda ou qualquer forma, poderia ser algo a se pensar. Ou até mesmo, alguns estudos hoje já sugerem também que sauna pode ser legal do relaxamento. Tá? Sauna como um vasodilatador pode estar melhorando também essa eficiência desse fluxo de drenagem, vamos colocar assim, em função dos fluidos também. Pode ser algo bem válido e interessante. Legal, gostei do vídeo, bacana.
né? Então acho que foi bem legal, bem assertivo. As informações foram bem contextualizadas, deu pra gente trabalhar bastante, deu pra gente aprender bastante. E obrigado por você que sugeriu esse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sugira outros vídeos pra gente estar discutindo. Não deixe de curtir esse episódio, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço, tchau, tchau. Fui!